Eu sou o professor Osvanildo Alves e você está no canal Conversas Matemáticas. Hoje nós começaremos uma série de conversas sobre potenciação e nós veremos agora o que é potenciação e alguns de seus elementos. Quando você tem uma multiplicação com um monte de fatores iguais, dá um trabalho danado escrever tudo, não é não? Então, alguém teve a brilhante ideia de escrever essa multiplicação longa com fatores repetidos de uma maneira mais resumida. Por exemplo, se nós tivermos 5 vezes 5 vezes 5 vezes 5 vezes 5 vezes 5 vezes 5. É 5 pra caramba, né? Cada 5 desses é chamado de fator porque está inserido numa multiplicação. Então, ao invés de eu escrever esse 5 vezes 5 vezes 5 aí aparecendo 5 7 vezes, eu vou fazer o seguinte. Pega esse cara que está se repetindo, que é o 5, escreva ele ali grandão. Ele vai ser chamado de base. O cara que se repete é a base. Vou contar quantos 5 aparecem. Aparecem aí 7 números 5. Vou pegar essa quantidade e vou colocar lá na parte de cima daqueles 5 que eu chamei de base. Aí eu terei, em vez de escrever 5 vezes 5 vezes 5 vezes 5 vezes 5 vezes 5 vezes 5, você escreve 5 elevado a 7. 5 é a base e esse 7, que é a quantidade de 5 que aparece na multiplicação original, é chamado de expoente. Quando você executa 5 elevado a 7, quer dizer, faz 5 vezes 5, aí até usar os 7 números 5 e tem um resultado, o resultado chama potência. Mas essa organização que a gente fez, esse resumo, 5 elevado a 7, também é chamado de potência. Então, para ficar mais simples de você entender, se eu tivesse, digamos, só 5 vezes 5 vezes 5, o que eu ia fazer? Eu ia escrever lá o 5, que é o cara que está se repetindo, ele vai ser a minha base, e a quantidade de vezes que o 5 aparece, neste nosso exemplo, 5 vezes 5 vezes 5, ele aparece 3 vezes, esse 3 vai ser o expoente. Então, eu terei 5 elevado ao cubo. Quando eu executo 5 elevado ao cubo, que é 5 vezes 5 vezes 5, eu chego em 125. 125 é a potência, mas você pode chamar de potência também esse resumo, esse conjunto de base e expoente. Então, o que foi que nós vimos hoje? Nós vimos que potenciação é basicamente uma multiplicação de fatores iguais escrita de modo mais resumido e vimos que a potenciação tem esses dois elementos aí, a base e o expoente, que são chamados, esse conjunto e o resultado da operação, eles são chamados de potência. Agora é só praticar. A gente se vê na próxima conversa.